Vamos ficar de pé. Cumprimento a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Isaías 53. Está escrito assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Poder sentar. Eu acabei de lembrar de um certo jovem. Eu não estou certo. Talvez ele era São Patrício. Eu não sei quantos dos irmãos estão acostumados com esse nome. São Patrício. Ele viveu na quarta era da igreja, na era de Tiatira, o período que abrangeu 606 até 1500, a chamada Idade das Trevas. Ele viveu nesse período, provavelmente no começo. Ele foi sequestrado, esse São Patrício, quando era pequeno. E ele foi sequestrado para ser trabalhar no navio, né? Um navio pirata o sequestrou, e ele então era agora um escravo no navio. Penso que foi ele de onde veio essa história aqui. Ele era um cristão, então estando ali naquele barco, mesmo como escravo, ele se comportava bem. Ele era obediente ao seu capitão, agora seu dono. Ele não estava... ele estava fora de sua liberdade, mas não fora da sua crença. Ele era um cristão ali, mesmo escravo. E todos sabiam que ele era um rapaz crente, esse jovem que eu penso ser o São Patrício. Se não foi ele, foi outro. Então esse jovem, ele dava bom testemunho. Finalmente, o capitão ficou muito doente, o pirata, o comandante pirata do navio. E ele estava para morrer. E São Patrício foi chamado, porque todos sabiam que São Patrício, ou Patrício, era um rapaz de Jesus. Então não interessa a maneira que você se veste, o tipo de postura que você, de forma que você se apresenta. Se você é um crente, as pessoas notarão que você é um crente, porque a luz resplandece nas trevas. Hoje em dia nós sabemos, muitos se vestem como crentes, andam como crentes, mas não têm luz. Nada contra andar como crente, é sua obrigação. Eu estava ouvindo sobre acerca de que roupa não fala, não demonstra caráter ou algo assim, mas que o caráter define a roupa que você usa. É o contrário, né? Se você tem um bom caráter, você se veste bem. Agora, você pode se vestir bem e ser um mau caráter. Agora, se você é um cavalheiro ou uma dama, você se vestirá como um cavalheiro ou então como uma dama. Desse jeito. E nosso rapaz cristão, todos notaram que ele era um crente.
Será que era por quê? Porque ele citava a Bíblia? Não, é pela maneira que ele agia. Pelos seus frutos vos conhecereis. Não é assim que está escrito, que Jesus falou? E, finalmente, o jovem foi até o comandante, e o comandante disse que ele estava muito doente para morrer. E ele disse: olha, minha mãe, não disse meu pastor, minha mãe me ensinou a orar desta maneira quando eu estava lá em casa. E ele disse, citou Isaías 53, verso 5, o texto que nós lemos por fim. Mas ele foi ferido, e ele orava assim, pelas transgressões de Patrício. E pelas transgressões de Patrício, pelas iniquidades de Patrício, ele foi moído. O castigo que era de Patrício estava sobre ele. Então ele continuou a dizer, e colocava, em vez de botar num abstrato, ele se incluía no texto. E ele orava dessa maneira. O comandante disse, você pode botar o meu nome aí? Veja, mas que pregação é essa? Que teologia é esta? Então o rapaz disse, eu vou tentar. E começou a orar, citando o texto, dizendo, mas ele foi ferido pelas transgressões do capitão fulano, e moído pelas iniquidades do capitão fulano, e o castigo que traz a paz para o capitão fulano estava sobre ele, e pelas suas pisaduras o capitão fulano foi sarado. Sabe o que a história conta que aconteceu? O capitão ficou sarado. Este é o nosso direito, Jesus Cristo. Todas as promessas, toda a nossa herança baseia-se em Jesus Cristo. Por Ele, nós somos herdeiros de todas as coisas, de tudo. Amém? Olha que coisa maravilhosa. Todavia, esse texto belíssimo, riquíssimo, começa dizendo assim: quem deu crédito? Quem acreditou? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Como é que pode ser isto assim? Uma mensagem tão poderosa ser pregada e uma pergunta como essa ter lugar? Quem deu crédito? Não era para todos crerem nisto? Era assim, mas o diabo, o Deus desse século, tem cegado o entendimento das pessoas. E o que nós vemos é que moramos em meio a pessoas cegas. Jesus, quando veio, disse: cego, guias de cegos. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão num buraco. E aqueles cegos sabiam ler, aqueles cegos conheciam a doutrina bíblica de A a Z, dos profetas. Eles eram homens escribas e fariseus, homens eruditos, doutores na lei, o que hoje seriam teólogos. Eles eram homens bons, homens da sociedade, homens dignos diante do povo. Jesus os chamou de cegos. Por quê? Porque eles eram cegos. Se eles podiam ler tantas coisas, conhecer tantas coisas, e não podiam ver a Jesus Cristo, eles eram cegos. E o que era Jesus Cristo? Você me diria, era um homem, certamente. Mais que um homem. Ele era Deus vestido de homem. Ele era o nosso Elohim. Como Elohim visitou a Abraão nos carvalhais de Mamré, ele visitou a esta terra com um corpo também de carne, chamado Jesus Cristo. Está no capítulo 18 de Gênesis. Deus se manifestou em carne, o que não é novidade. Sempre na Bíblia, você vê Deus, a divindade,
descendo como um homem. Para Gideão foi como um homem, para Abraão foi como um homem, para os pais de Sansão foi como um homem, para Jacó, Deus desceu como um homem e lutou um boxe ou um judô com ele ali no Val do Jaboque e torceu a coxa de Jacó. Era um homem e vi Deus face a face, foi o que disse Jacó. Amém. Deus desceu como um homem. Nesses dias de Jesus, o Messias, aqueles cegos não podiam ver o quê? Não era ver Jesus, eles podiam ver aquele homem, eles não podiam ver a verdade que estava diante deles, a revelação dos fatos. O homem sempre dá glória a Deus pelo que Deus fez, pelo que Deus fará, mas nunca glorifica a Deus pelo que ele está fazendo agora. O diabo sempre nos deixa aquém ou além. Como diz o nosso irmão, se o diabo não pode puxar, ele empurra. Ele não quer que você esteja no centro. Querem ver uma coisa? Deus sempre teve grandes homens, ou pequenos homens nas suas mãos. Deus sempre teve esses. Em todas as eras. Desde Adão até o último homem que nascer, Deus terá alguém em suas mãos. Muito bem. Nós só sabemos falar daqueles que já morreram e daqueles que vão vir. Dos que são vivos hoje, nós não conseguimos falar deles. Porque ou uns os tornam ídolos, ou outros os tornam hereges. Ou vão para um lado, ou vão para o outro. Ou idolatram o homem, ou chamam esse homem de um diabo, de um fanático, de um homem que está fora da doutrina, que prega heresia. Aleluia. Mas a verdade é que Deus tem os seus homens hoje, pregando uma mensagem que finalmente recebe essa negação, ou essa pergunta: quem deu crédito? A mensagem é tão simples e tão maravilhosa que poucos podem segui-la. E eu já tenho dito isto, que a mensagem de Deus é tão simples que muitos passarão ela por alto, não a perceberão. Nos dias de Noé, a mensagem de Deus era construir uma arca, e Noé construiu a arca. Nos dias de Moisés, a mensagem de Deus era: vamos sair, era para sair do Egito. Diga a Faraó: deixa meu povo ir. A mensagem era o quê? Deixa meu povo ir. Para que o povo fosse deixado livre, liberto para ir, Deus teve que trazer as pragas. Mas a mensagem era: o meu povo vai sair para me adorar. Nunca é complicado. Como é, irmãos, amém, e todos que nos ouvem agora, que a mensagem do Evangelho poderia hoje ser complicada, logo seria outra mensagem. E não pode ser outra mensagem, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e ainda ele disse: eu sou o Senhor e não mudo. Como é que pode ser complicado? Como é que Abraão creu em Deus? Abraão, um homem temente a Deus, Deus chegou nele e falou: Abraão, ou Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Deus não deu 10 mandamentos para Abraão, não? Deus não deu nenhum tipo de liturgia para Abraão crer não e seguir. Deus chamou Abraão, Abraão saiu e só. Como é que hoje, para você chamar alguém para o Evangelho, você tem que dar uns 10 livros de teologia e conversar sobre isso e sobre aquilo? Não pode ser. Não é assim que Deus chama um homem. Paulo disse aquilo que eu aprendi nos pés de Gamaliel. O conhecimento ele reputou por esterco. Desprezou o conhecimento. Mas hoje, a mensagem é tão simples, tem sido atravessada por muito conhecimento. E eu já disse o que o profeta explicou. Eva procurava conhecimento, encontrou Satanás. Nós não procuramos o conhecimento. As duas árvores estão sempre diante de nós.
Uma árvore é Jesus Cristo, a árvore da vida, porque só há uma maneira de vida eterna, a de Jesus Cristo. Então, se existe alguma árvore que tem a vida eterna, essa árvore tem que ser Jesus Cristo. Porque senão haveriam duas maneiras de ter vida eterna: em Jesus pela cruz e lá na árvore do Jardim do Éden. Duas maneiras. Qualquer que seja a vida eterna é Jesus Cristo. Então, se no Éden era isto, e o conhecimento era outra árvore, do bem e do mal. Nós queremos a vida ou o conhecimento do bem e do mal? Eu quero a vida. Agora, a proposta do conhecimento é sempre muito atrativo. As pessoas querem conhecer, querem arrotar o seu conhecimento, sabe? Querem se expressar, querem ser engrandecidas, querem mostrar o quanto sabem. Isso mostra que uma pessoa que é assim, como disse, creio que foi Paulo ou Tiago, expressou que a sabedoria primeiramente é pacífica. E se alguém é orgulhoso e deseja se engrandecer, ele ainda não aprendeu como convém saber. Porque quando você aprende, você é humilde, você é simples. Agora, quando você sabe um pouquinho só de coisa, você fica logo orgulhoso. Sabem? Não sejamos assim. O evangelho tem que ser simples. E sabem, se for complicado, eu não entendo. Mas parece, sendo bem franco, meus irmãos, posso ser franco com vocês? Eu sei que a mensagem está sendo gravada, eu quero falar tudo bem corretamente, mas tem gente que fala tão difícil que você não entende nada. Qual a importância de falar difícil? Se Jesus falava a linguagem do povo, onde está? Se expresse, se comunique. A intenção é essa. Mas parece que quanto mais complicado, mais santo. Quanto mais sofisticado, mais de Deus. Quem disse isto? Aleluia. Satanás está estabelecido na beleza. Lemos aqui, nenhuma formosura víamos nele para que o desejássemos, mas em Satanás, o mais belo. A serpente, a mais astuta dos animais do Éden. Satanás, a estrela da alva, ou como é que é chamado ele? A estrela. Andava entre as pedras afogueadas. Ele era o aferidor da medida. Ele era belo. Formoso o fiz. É o que diz a Escritura. Mas quando fala de Jesus Cristo, nenhuma beleza havíamos nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Como as pessoas podem ser tão tolas e seguirem a vaidade? É cegueira. Você vê um grande homem intelectual arrotando suas palavras complicadas e seus S's e seus R's bem falados, sabe? Muito bem alinhado, e você procura um pouquinho um pouquinho do Espírito Santo nele. Como você poderia torcer uma cana, mesmo que fina, você sabe que de dentro daquele bagaço vai ser uma gota doce. Mas esses grandes homens, como grandes pés de bambu, você pode torcer à vontade. Não tem doçura ali dentro, mas tem muita aparência. Ora, você nunca entrou em nosso aeroporto para ver aqueles bambuzais bonitos? E se fosse cana, era mais bonito? Cana não cresce tanto, mas o bambu, é melhor você olhar para um pé de bambu ou para um pé de cana? O pé de bambu é maior, mais bonito.
Agora a cana, inclusive, palha de cana coça. Palha de bambu que eu saiba não tem ferpa. O bambuzal bonito, mas sem doce. São como certos homens hoje, cegos guiando cegos, e as multidões indo após eles. Grandes doutores, renomados, indo com o mundo, grandes igrejas finas, e o povo querendo isso, enganados. Sabem, nós pensamos que somos importantes. Nós temos nossos salários, nós vamos até o mercado e nós compramos nossas compras ali, e nós temos nossos médicos e nos consultamos, nós podemos comprar nossos remédios e nossos filhos estudam em escolas e nós pensamos que temos muita coisa, muita coisa. Nós somos criados nesse mundo como bichos. Nossas comidas já vêm fabricadas, modificadas, envenenadas. Você vai no mercado, compra. Você manda seu filho para a escola para serem ensinados conhecimento de onde? De Deus? Não. Daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. E elas aprendem a olhar para baixo, como um porco que não olha para cima, olhar para esse chão, e vivendo para esse chão, trabalham para aqui, vivem para aqui, e depois lutam por coisas daqui, e nós estamos sempre ocupados com coisas daqui, e vivemos assim como um jumento que puxa uma carroça, só olhando para a nossa direção, guiados para o matadouro. Presos nessa realidade. Mas Jesus Cristo, que é o nosso libertador, veio pregar para nós algo diferente. E nós temos que dar crédito. Veio nos ensinar que não devíamos ambicionar coisas grandes, mas nos contentar com as coisas humildes. Ele veio para o que era seu e os seus não receberam, mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Há alguns que não creem no seu nome. Nós cremos em seu nome, por isso somos batizados em seu nome, batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, no batismo cristão, e não há outro tipo de batismo na Escritura. Todos os discípulos batizaram assim, mas quem deu crédito à nossa pregação? São poucos. Nós nos tornamos finos, grandes igrejas acolchoadas, e acontece conosco exatamente o que aconteceu com os judeus. Os judeus se espalharam pelo mundo, vocês sabem, desde a diáspora, desde que Tito invadiu Jerusalém, 40 anos depois que Jesus chorou sobre Jerusalém, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e aqueles que te são enviados. 40 anos depois, Tito entrou e devastou aquilo, os judeus se espalharam pelo mundo e saíram lá do deserto e vieram aqui para o Brasil, para a Alemanha, para a Europa, e aí? Fizeram o quê? Enriqueceram. Fizeram grana, dinheiro. Bom, vocês acham que os judeus iriam voltar para Israel, para aquela terra seca? Pelo quê? Mande Silvio Santos de volta lá para a terra dele, ele vai? Se eles têm dinheiro aqui. Ou mande o dono da Casa da Bahia voltar para Israel. Ele fez dinheiro aqui. Os judeus foram pelo mundo todo e fizeram muito dinheiro. Iam voltar para o deserto? Pegue um sertanejo que está rico lá no São Paulo, mande ele de volta para o sertão. Ele quer ir para o sertão nada mais? Não, a não ser que ele seja, que na verdade ame o sertão. Vocês me entendem? Eles prosperaram, vão voltar para cumprir a palavra? Claro que não. Mas aí Deus levantou Hitler, Stalin e os demais para tocar esse rebanho de ovelhas de volta para a sua terra. Deus levantou Stalin e Hitler para levar Israel de novo para seu lugar. Aleluia. Muito bem. Eles receberam sua correção, estão lá na Terra Santa esperando o seu Messias. Muito bem. E nós, gentios, o que fizemos? Nós também não somos como aqueles que receberam a mensagem. O que fizemos? Nós enriquecemos com ela. Nós crescemos.
Nós temos grandes igrejas, grandes nomes, nós temos grandes status, nós temos rede de televisão. Os evangélicos são agora uma potência política. Você vai dizer que isso é ruim? Uma potência? Muito bem, nós estamos muito bem. É bom que Jesus demore mais uns 100 anos, vocês não acham? Está muito bom. Quem sabe não conseguimos ter um presidente crente? Pois é, a América já teve uns 2. Adiantou o quê? Não adiantou. Mas vejam, nós estamos crescendo, estamos muito bem, obrigado. O que é que vai acontecer? Deus levantará também para nós, os chamados evangélicos, um Hitler e um Stalin, para tocar as pessoas de volta à palavra. Haverá uma grande tribulação como nunca houve e nem nunca haverá, disse Jesus. Está para vir para fazer o quê? Os crentes serem crentes e o juízo cair sobre a terra. Não derramaram sangue dos santos? Seus sangues também, o sangue deles também serão derramados. Por quem? Por Deus. Catástrofes naturais, feras, animais, pragas, doenças, maremotos, terremotos. Não mexeram, não destruíram a terra? Pois aquele que destrói a terra, então não é deles para destruírem? Então Deus virá e os destruirá. Os homens pedirão que as grandes rochas e procurarão as cavernas, vão dizer, caia sobre nós, querendo se esconder na face daquele que está vindo para julgar o mundo. As pragas virão. Sabem, a mesma régua que mediu os judeus, mede a nós, gentios. Amém. Nós tivemos prosperidade como evangélicos, recebedores de Jesus Cristo. Mas o que fizemos? Os judeus mataram o seu corpo. Nós, os gentios, matamos o seu nome, a sua fama. Colocamos o nome de Jesus na lama. Não somos melhores do que os judeus. Lutero, há 500 anos atrás, disse, matem o povo que matou o Senhor. Ou dizendo melhor, isso sim, Lutero disse, um judeu bom é um judeu morto. O mesmo Lutero da Alemanha. E não é interessante que uns 500 anos depois, ou 400 e tantos anos depois, da Alemanha surgiu o nazismo, que matou 6 milhões de judeus? Foi a Alemanha protestante. Vou ser mais claro, foi a Alemanha evangélica que deu luz ao Hitler. Então você não me diga que protestantismo é coisa boa. Porque o diabo tem infectado as religiões todas. Só há um lugar que ele não pode infectar: Jesus Cristo e sua unção. Amém. Você pensa que o diabo não pode vir aqui? Ele pode vir aqui. Se ele não tiver ninguém aqui para usar, ele vai trazer um de fora para ser um de nós, entre aspas, para trazer alguma coisa do mundo para aqui, para querer que nós odiemos, que nós, sabe? E nós não fazemos isso porque nós não sabemos odiar. Um cristão não odeia ninguém. Amém. O diabo vem. O diabo, ele precisa de alguém para usar. Se ele não tiver alguém entre nós para usar, ele vai ter que ir embora, vai vir, não vai embora. O diabo é como um visgo. Se você passar óleo nas suas mãos, você pode mexer com graxa ou com alguma coisa viscosa, como nódoa de jaca, visgo de jaca. Aquilo sai fácil de você e nem fica. E o Espírito Santo é a unção que precisamos, é o óleo que precisamos para permanecermos incontaminados do diabo, limpos nessa era maligna. Irmãos, a mensagem é simples. Agora, os evangélicos estão como os judeus antigamente, cheios de poder, cheios de riquezas, crescendo. O que vai acontecer? É bom que Jesus demore mais 100 anos. Está bom demais aqui.
Agora é só vitória. E as pessoas se estudando, se casando e prosperando. Tá bom demais aqui na terra. Eles não querem Jesus. Mas Jesus tem em suas mãos o roteiro. E o roteiro que ele tem nas suas mãos é maior do que o seu. Talvez você pense, ó, ano que vem, você já perguntou a Jesus o que é que está no papel dele lá em cima? Eu vou fazer isso. Vai fazer o quê? Louco! Esta noite pedirão a tua alma. E o que tem preparado? Para quem ficará? A mensagem é muito simples. Quem deu crédito a ela? A mensagem é esta aqui. Você precisa, irmão, irmã, e todos que me ouvem agora, estar prontos para partir desse mundo. Prontos para morrer hoje. Se você não está pronto para morrer, você não está pronto para viver, porque você não sabe quando é que você vai morrer. Então acerte a sua vida com Deus agora, e esteja pronto agora. Se Ele te chamar, você diz, eis-me aqui, Senhor. E qual o seu argumento? Eu criei em Jesus. Eu sou um pecador e eu pequei muito na minha vida, mas me arrependi. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados carregados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz e vivo assim. O evangelho não pode ser mais do que isso. Um relacionamento entre o cristão, o indivíduo e Jesus Cristo. Mas o diabo inventou tanta coisa. O diabo inventou tantos instrumentos que você tem que se... Não é isso não. Não é isso não. Eu vou contar uma coisa para vocês. Um casamento. O que nós estamos aqui, isto de evangelho, é um coração de uma moça dado a um rapaz. Porque nós somos a moça. Nós somos a igreja de Jesus Cristo e Ele é o nosso noivo. Nós o amamos e Ele nos ama. Isto é todo o mistério do Evangelho. Você ama a Jesus e Ele te ama. Não só isto. Você não pode amar alguém que não existe. E você o ama porque você o conhece. E você o conhece por uma manifestação sobrenatural, porque Ele é sobrenatural. Se você não conhece ressuscitado, você é um denominacional, um religioso, porque Jesus Cristo está vivo. Se você não tem comunhão com Ele, é porque você não tem revelação. Talvez eu falo isso não só pelos daqui, mas pelos que verão essa mensagem pela internet. Mas alguém pode falar, é muito difícil você ter uma experiência com Jesus. Tudo bem, mas com o diabo você já teve, não já? Você já não sentiu vontade de fazer coisa errada? Isso não foi Jesus. Foi a unção do diabo sobre você. Jesus Cristo é o contrário. Aquilo que te faz perdoar, aquilo que te faz amar, aquilo que te faz voltar atrás para consertar, esse sentimento que invade o seu coração pelo bem, pelo correto, aleluia. Sabe? Essa doçura que você pode notar numa criança pequena, aquilo que lhe toca, a beleza que está em tudo que Deus fez. Isso é Jesus, e mais ainda, a segurança que invade sua alma, o consolo inefável da sua presença. E é só isso, pastor? Não. Eu não teria palavras para dizer, porque suas providências são reais na minha vida, e eu sei que na sua vida, é Ele. As palavras que Ele profere ao seu coração, mesmo sem som, e algumas vezes palavras que você pode ouvir com esses ouvidos. Sonhos, visões. Nem sempre nós não o vemos como um homem, como essa figura, mas Ele prometeu que estaria conosco através do Espírito Santo, que é Ele. Nós sabemos que Ele é real. Então, como é que uma jovem amaria e seria noiva de alguém que não existe? Ora, você precisa primeiro saber que Ele existe e que Ele é o Deus de toda a terra. Então, você é uma pessoa segura, não é uma pessoa deprimida, uma pessoa decepcionada. Você é uma pessoa certa que aquele que te ama te ajudará.
Agora, alguém que fala que é de Jesus e todo cabisbaixo, todo retraído, por quê? Se Deus é conosco. Amém. Então, essa jovem tinha um noivo. O nome dele me fugiu agora, alguma coisa com Brained ou algo assim. Ele era os arautos para os peles vermelha, o arauto, ele era o evangelista entre os índios ali na América. Você encontra essa história naquele livrinho chamado Os Heróis da Fé. A CPAD publicou. Esse homem ia a cavalo pregar o evangelho entre os apaches, os índios peles vermelhas. E certa vez ele pregou e o intérprete para os peles vermelhas estava bêbado. E ele pregou, o intérprete bêbado traduziu e índios se converteram. Vejam só. E se Deus pôde usar um intérprete bêbado para fazer sua obra, o que é que Deus não podia fazer com você, se você se colocar em suas mãos? Amém. Ele viveu pregando o evangelho como um jovem. E finalmente ele pegou uma doença, algo por causa da friagem que ele tomava, e ele morreu. Depois que ele morreu, a história, nesse mesmo livro, conta que a sua noiva murchou como uma flor e também faleceu. O nosso casamento com Jesus é este, é de alma. Nós somos dele. Sem ele, não interessa a vida. Sem Jesus, não interessa viver. O céu sem Jesus não me interessa. Riqueza sem Jesus não me interessa. Prazer sem Jesus, algum deste mundo, me interessa. Eu quero Jesus e tudo mais que Ele queira me dar. Mas sem Jesus, como diz o hino, sem Jesus não dá. Não dá para viver, mesmo que eu pudesse me esconder. Pois aonde eu for, sei que Ele irá. Nos mares da vida me acompanhará. E aquela jovem noiva murchou e morreu quando o seu noivo morreu. Ela sabia que não valia mais viver. Ela o amava. E vocês têm dúvida que eles se encontraram juntos lá na glória? Vocês têm dúvida? Sabe, é algo de coração. Nós cremos, tem a ver com a sua alma, não com a sua mente. O problema é que nós temos muita fé intelectual. As pessoas creem em Jesus aqui. Mas na sua alma, lá no íntimo, eles não amam Jesus, não creem nele. Eles são convencidos, não são convertidos. Eles não deram crédito à pregação. Mas o texto diz que ele foi subindo. Quer dizer, o processo dele aconteceu. Tudo que foi dito a respeito dele aconteceu. O evangelho cresceu, enraizou-se, está aqui na terra. Mas mesmo assim, as pessoas não conseguem crer. Por quê? Porque o diabo, o Deus desta era maligna, cegou o entendimento das pessoas. Nós habitamos em meio a pessoas cegas, não poderão ver. Só há uma forma de ver. Apocalipse 3. Aconselho que de mim compres o colírio, para que unja seus olhos para que veja. O colírio que Jesus pode dar no capítulo 3 de Apocalipse é a única coisa que pode dar vista a você. Mas você tem que desejar. Você pode estar cego e desejar, querer ver, saber que há mais. Mas há umas pessoas que estão muito acomodadas, estão bem com nossa geração, não conseguem ver nada mais além. Estão muito satisfeitas com o que aprendeu. Eu lembro e digo isso sempre quando eu fui numa faculdade de uma denominação, e era um campus imenso, e eu estava na secretaria, eu e o irmão Álvaro, e eu perguntava à jovem, e haviam duas pessoas lá, além de nós, e eu perguntava à jovem se ela cria que haviam mais verdades fora das cercas
daquela faculdade. E ela não soube me responder. Há mais verdades fora dessas cercas aqui, e ela não soube me responder. Porque ela estava firmada naquilo que ela aprendeu de tal e tal e tal, de seus conceitos, e estava presa ali. Pergunto eu a você, você está preso a que conceito, ou presa a que conceito nessa noite? Quando me falaram que o batismo era em nome de Jesus Cristo, eu olhei na Bíblia e disse, me batizaram errado. Fui batizado com 9 anos de idade em nome da Trindade. Quando eu tive 21 anos, me batizei em nome de Jesus, porque eu nunca havia sido batizado em nome de Jesus. Mas a minha denominação, onde eu estava, batizava não no nome da Trindade. Eu te batizei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ora, Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. Qual é o nome do Pai? Senhor. O nome do Filho? Jesus. E o nome do Espírito Santo? Cristo, que é a unção. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Quando eu ouvi isto, eu nunca discuti. Eu disse, pronto, me batizaram errado. A primeira vez que eu fui numa igreja que batizava em nome de Jesus, eu desci as águas. Mas hoje as pessoas têm que estudar, têm que ver. Não há tanto tempo mais. Eu não creio que uma pessoa pode vir à igreja para fugir do inferno. A única é que nem uma mulher casar com um homem para deixar de ser pobre. Isso aí é malandragem, né? Uma mulher só pode casar com um homem se amá-lo. E você só pode casar com Jesus se você amar Jesus. Agora, se você quiser casar com Jesus para fugir do inferno, você se enganou. Você vai para o inferno. O medo do inferno vai mandar mais gente do inferno do que outra coisa. Porque se você ama Jesus, se mandarem você para o inferno, você dirá para o diabo, olha diabo, eu estou aqui porque eu sou errado mesmo. Ele é bom e você não presta não. Então o diabo vai dizer, vai-se embora, aqui não vai dar certo não. Esse homem vai glorificar a Deus aqui no inferno? Aí já está demais. Leva esse embora aqui. E finalmente, no inferno quem manda é Jesus. Se tiver alguém no inferno que ame Jesus, você acha que vai ficar lá? Parece que é difícil ir para o céu. Não, irmãos. Difícil é ir para o inferno. Porque você tem que rejeitar o poderoso sangue de Jesus Cristo. Porque está escrito, todo aquele que meu Pai me tem dado, virá a mim. Tente você mudar isto, você não pode mudar. Todo aquele que meu Pai tem me dado, virá a mim. Em outro lugar ele disse, quando eu for levantado, todos atrairei a mim. Não, não pode. Se existe algo em você que ama a Deus, haverá um grande imã de amor que passará por essa terra e puxará você para os braços de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Eu confio nisto. Não são nossas obras, são as obras dele. Não é o que eu fiz, o que você fez, é o que ele fez. Devemos crer em Jesus Cristo. Sabe qual é o problema? É o que Paulo disse que iria acontecer. Que ele estava temendo que depois da sua partida entrariam lobos, doutores, lobos, homens gananciosos, que não poupariam o rebanho. Que assim como a serpente seduziu Eva, disse Paulo, em 2 Coríntios, creio, 2 Coríntios 11, ele temia que a igreja, e ele queria apresentar a igreja como uma virgem pura, a saber, ao seu noivo, Jesus Cristo, mas ele temia que lobos devoradores entrariam no rebanho e fariam com que a igreja caísse da simplicidade, não da profundidade, mas da simplicidade que está em Cristo Jesus. E não é o que aconteceu? Hoje um evangelho simples não é mais. O evangelho é algo diferente hoje, algo sofisticado. E os bancos daqueles que choram esconderam lá para trás, sabe?
e o tipo de adoração na igreja é diferente. Daqui a pouco você vai ter uma bandeja com gelo seco para fazer aquela fumaça que nem banda de rock. Aquela fumaça que... Gelo seco, né? Aquele aspecto, luzes. Sabe? Para que essas coisas? Que evangelho é esse? O evangelho modificado. Paulo disse que mesmo se eu mesmo, ou mesmo o anjo do céu vier e pregar outro evangelho, seja anátema. E veio sim. Outro evangelho está sendo pregado. Um evangelho que aceita, que batiza em nome da Trindade, que aceita um Deus trino. Um evangelho que aceita pastoras. Um evangelho que colocou presbítero, bispo e não sei o que, não sei o que, não sei o que, sabendo que na igreja só tem pastor e diáconos, e o quíntuplo, claro, de Efésios, mas um presbítero, um ancião e pastor é o mesmo título, mas aí inventaram essa hierarquia de ter um presbítero, um diácono e evangelista, e vai uma escala. Nós temos uma autoridade na igreja, é o Espírito Santo, através da unção no pastor local ou em quem ele quer usar, como no Espírito. Mas criaram uma hierarquia, deram luz ao nicolaísmo, como diz o Apocalipse. Nicolaísmo, Nical, conquistar o laico, leigos, conquistando leigos, doutores, por ter comichão nos ouvidos, diz a palavra, Pedro explica, amontoariam para si doutores, seguindo fábulas. E é o que acontece. E as pessoas cegas estão sendo guiadas por outros cegos. Estão caindo, encaminhando-se para o buraco. Como disse Jesus, ambos cairão no buraco. Que buraco? A grande tribulação que está vindo. O arrebatamento, irmãos, acontecerá. Você precisa conhecer Jesus Cristo. Sabem quando o papai diz, olha filho, eu vou sair com sua mãe essa tarde, tal hora eu vou passar em tal ponto, esteja você lá. Quantas pessoas da sua vizinhança sabem que seu pai vai passar naquele lugar, naquela hora? Ninguém, só você. Então, porque seu pai tem uma responsabilidade com você. Então, naquela hora marcada, papai, ou se ele atrasou 1 minuto ou 2, você vai estar no lugar. Não, papai disse que ia passar agora. E era 10 horas, agora são 10h10, ele vai passar. Nós estamos nesse momento. Papai disse que iria voltar. E a hora é essa. Amém. Não pode demorar mais. Não há como demorar mais. Aleluia. O que falta é o último eleito entrar na arca. Que arca é esta? A revelação de Jesus Cristo. Quando você recebeu os colírios nos olhos, quando o último de nós receber o colírio nos olhos, o colírio de conhecermos quem é Jesus Cristo, quando o último ouvir a mensagem, então é hora do arrebatamento. E a igreja se irá encontrar com Jesus nos ares. Mas o restante do mundo seguirá normalmente, pregando o evangelho, construindo catedrais, se alistando, se fazendo suas propagandas políticas. E quando as pragas começarem a cair, dirão, não era para haver um arrebatamento? E já houve, eles não souberam. Da mesma maneira que quando Jesus veio pregando, disseram, não tinha que ter um Elias antes? E Elias já veio, vocês não conheceram. Não deveria haver uma mensagem renovando os crentes antes do arrebatamento? Deveria, e houve, vocês não ouviram. Aleluia. E é esta mensagem, pregada por um profeta, que está preparando a noiva para o arrebatamento. Fazem mais de 40 anos. Mas quem deu crédito? Porque é tão simples, as pessoas deixaram de lado. Mas eu lembro do canoeiro sem conhecimento, que estava atravessando com um homem de muito conhecimento um rio. E o homem perguntou para o canoeiro enquanto atravessavam um rio. O homem perguntou, canoeiro,
Você conhece álgebra? É de comer? Não, não sei o que é álgebra, não. Você perdeu 20% da sua vida. Você sabe o que é aritmética? O canoeiro disse, não sei. Você perdeu metade da sua vida. E assim conversava o homem com o canoeiro. A canoa furou. O canoeiro perguntou então para o homem, o senhor sabe nadar? Ele disse, não. Então disse, você perdeu toda a sua vida. Tudo que nós temos agora está por um fio. Ficará aqui. Nada trazemos para esse mundo, deste mundo também nada levamos. Mas a nossa atitude em relação a Jesus Cristo, isso temos aqui, isso levamos para lá. O julgamento que vai ser feito comigo e com você é que tipo de atitude eu tive com Jesus Cristo. Agora, se nesse mundo você está olhando para A, B ou C, eu não sei. Olhe sempre para Jesus Cristo. Não interessa do que acusem você. Enquanto você tiver Jesus ao lado e por ele auxiliado, sendo por Jesus amado, aonde quer que for, diz o hino, irei. Se eu tiver Jesus ao lado, não interessa o que as pessoas digam de você, mas quando você sentir a presença de Deus em você, então você sabe que você o ama. E você, se você o ama, você faz o que ele gosta. E o que ele gosta está aqui. Amém. Se você diz que o ama e não faz o que ele gosta, segue-se que você não ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei. Então, ficou muito bom, não é? Então, se você diz que ama a Deus e não guarda os seus mandamentos, você é mentiroso. O amor de Deus, João falou sobre isto. Eu penso João gritando, dizendo, amor de Deus? O amor de Deus é guardar os seus mandamentos. Geralmente ouvimos assim, o amor de Deus é guardar os seus mandamentos. Não, porque havia muita doutrina naqueles dias de João, dizendo, eu amo a Deus, eu amo a Deus. E todo mundo ama a Deus e odeia o diabo. Hoje tem gente até que ama todo mundo, até o diabo. Mas falar que ama a Deus não interessa. O amor de Deus é, eu amo a Deus. O que é que Deus fez de mal para você odiar ele? Eu amo a Deus, pois bem, o amor de Deus, disse João, é guardar os seus mandamentos. Se você não guarda a palavra, você não ama a Deus coisa nenhuma. Como é que você ama a Deus e não se interessa pela Bíblia? Você está se enganando. Mas hoje é uma coisa muito zen, muito de autoajuda. Ame a Deus, e sei que, por ali vai e tudo mais. Mas quando você vê uma atitude, vem para observar as atitudes de uma pessoa, você sabe que ela não vive uma vida de alguém que ama a Deus, porque não guarda os seus mandamentos. Que Deus nos ajude. A mensagem é simples. Gostaria que cada um de vocês, essa noite, tivesse isso firme em seus corações. Amém. Porque foi isso que Pedro ensinou. O que primeiramente nós temos ouvido, que Jesus, sendo puro, santo e bom, perfeito, digno, morreu por nós pecadores, para que nós fôssemos santos e dignos e puros por Ele. E Ele prometeu que Ele voltaria para nos buscar. O Evangelho é isso. Quem foi que mudou o Evangelho? Então procure ter uma vida santa, uma vida limpa, nos dias de nossa aqui peregrinação, que são poucos dias agora. Procure fazer mais firme a vossa eleição. Cumpra os mandamentos, acrescente a fé, a virtude o conhecimento, a temperança, que é autocontrole. A temperança, você acrescente a paciência, a piedade, o amor fraternal. Ame seus irmãos. E ao amor fraternal, não se preocupe, o Espírito Santo virá sobre a coisa toda. E a pedra de esquina encaixará bem em cima, Jesus Cristo. Dessa maneira, disse Pedro, você não vai ficar ocioso, infrutífero, infértil, estéril no conhecimento de Jesus Cristo. Se você é uma pessoa que não dá fruto, você é estéril.
O que você faz por Jesus Cristo? Alguns acham, não, eu estou muito bem. Eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu venho à igreja, já fiz muito. Você não fez muito. Esta é a sua obrigação. Você deve pregar o evangelho, levar a palavra adiante. Ah, como, pastor? Eu sou uma irmã, eu sou uma mulher, não me foi dado pregar o evangelho. Bom, foi te dado testemunhar. Uma mulher crente você conhece a quase 1 quilômetro de distância. Você pode dar testemunho de Jesus Cristo. No seu bom trato, na sua delicadeza, sendo uma genuína mulher, uma dama. Isso fala de Jesus Cristo. E os homens, da mesma sorte, genuinamente como cavalheiros e homens honestos, fiéis, e também podem falar a palavra e pregar esta mensagem. Que Deus nos abençoe. O evangelho é simples. Ele morreu por você. Agora é sua vez de morrer por ele. Amém. Vamos ficar de pé. Deus abençoe a todos. Senhor Deus, eu mesmo, junto com meus irmãos aqui, Senhor, me inclino diante de Ti humildemente para pedir que Tu me aceites, Senhor, enquanto eu desejo Te servir, Pai. Eu tenho caminhado contigo já faz muitos anos, Senhor, mas nessa noite eu ainda desejo que o Senhor permita que eu continue em Teus caminhos, Senhor, Te servindo. E se existe alguém conosco agora, tanto aqui ou em algum lugar onde essa mensagem chegue, que deseje Te servir, Senhor, honre agora este pedido desse coração sincero, Senhor, e conceda a graça de que Ele te encontre, Senhor. Peço que Tu visites a cada um, Senhor, e que preencha os corações com a Tua santa presença e que Tu mudes as vidas. Ó Deus, eu não sei como isso acontece, mas sei que quando Tu vens, nossa vida é diferente, Senhor. Nós não conseguimos ser mais os mesmos. Pai, eu oro por essas pessoas que têm suas mãos levantadas. Tu sabes de qual é a sua necessidade. Eu oro que Tu deis isto a elas, Senhor. Que recebam o que pedem. Essas pessoas que eu li os pedidos aqui, Pai, a senhora de Lagoa Seca, eu oro que Tuas bênçãos a encontre também, Senhor. Que seja abençoada, que seja restaurado os lares, e quem necessita de conversão, que se converta a Ti, Senhor Jesus, que a vitória venha. Eu oro que assim seja, Pai. Oro por essa igreja, que Tu nos permitas estarmos sempre em Teus caminhos, Senhor. Oro pelos irmãos que estão no sertão, nossos queridos e amados, Senhor. Oro que Tu revigores as forças e que a Tua presença, Senhor, esteja sempre com eles. E quando o Senhor vir, que todos nós estejamos prontos para partirmos contigo para a glória, Senhor. Olhe para nós nesta hora, Senhor. Vê se há algo em nós que não Te agrada, Senhor. Nós queremos a Tua presença, Senhor. Que tudo se vá de nós, que perdamos tudo. Que tudo se vá, Senhor, mas que o Senhor fique conosco. Tua presença é melhor que a vida, Jesus. Sem Ti, Senhor, não tem como caminhar. Não nos falte, Senhor, não nos deixe. Ajuda o Teu povo em todo lugar, Senhor. Ó Deus, e nós não temos outra esperança, Senhor. Nós não podemos confiar em homem algum. Nós não podemos confiar numa mulher, nem em homem, Senhor, nem em filhos. Nós não temos nenhuma segurança nessa terra, porque tudo decepciona. Mas eu conheço um que não decepciona, e é Tu, ó Senhor. Não há ninguém que tenha dedicado sua vida a Ti, Senhor, que acabou frustrado, Senhor, derrotado. Oh, meu Deus, eu Te agradeço porque Tu não mudas, Senhor. Nos concede, Pai, ficarmos no caminho até a Tua vinda. Em Teu nome, Senhor Jesus Cristo, eu oro. Amém.
Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Vamos em paz.